Oi! Eu acabei de terminar esse livro aqui hoje, A Batalha do Labirinto, de Percy Jackson. E eu precisava falar o quanto esse livro é bom. Nossa, gente. Eu li A Maldição do Titã ano passado, e aí eu considerei ele como o melhor livro que eu tinha lido da saga do Percy Jackson. Nossa, interessante, intenso, triste também. A Maldição do Titã é uma história que termina um pouco triste, a gente fica assim, já querendo partir pro próximo livro. Mas a forma que esse aqui envolve é totalmente diferente. Eu já quero sair desse aqui direto pro próximo, porque o gancho é imenso. O gancho, nossa, gente. Ainda mais pra saber que é esse foi o penúltimo, e aí vem o próximo, né? O último Olimpiano, eu acho. Que já vai acabar com a saga do Percy Jackson. Mas se engana quem acha que acabou os livros. Porque o Rick Riordan, eu acho que é assim que fala, né? Rick Riordan. Nunca vi, não acaba, apaixonadíssimo, não para de escrever. Mas eu entendo ele, porque assim, a forma que ele aborda a mitologia nos livros anteriores, cada livro eu ficava mais apaixonada, mais com vontade de entender. Nesse aqui, ele aborda de uma forma diferente e muito mais legal, porque... Deixa eu contar agora um pouquinho da história, né? Nesse livro, o Percy Jackson, ele vai estar com uns 14 anos dele, a mãe dele arruma um namorado, o Paul. E aí o Paul fala assim, seu filho pode estudar na minha escola, que o Paul é professor. E aí ele vai pra essa escola e tal, chegando lá, ele encontra a Rachel Elizabeth Dare, que a gente lembra no livro passado, que ele encontrou ela e ela é uma menina que não consegue ver os monstros, né? Aí ela olha pra ela e fala assim, tem uns monstros aqui nessa escola, eu tô achando isso muito esquisito. Aí eles arrumam uma confusão, Percy Jackson vai, pá, foge. Só que nesse dia ele tinha combinado um encontro com a Annabeth. A Annabeth vê a Rachel, vê a confusão e aí fica meio assim, né, desconfiada. E aí eles vão zarpando pro acampamento. Chegando no acampamento, eles descobrem rumores de que, assim, chance do exército do Luke, né, com o Cronos, quererem, assim, invadir o acampamento meio sangue. Aí fica um clima de tensão, porque eles não sabem como que eles vão invadir o acampamento, né? Como que eles vão fazer isso. E aí tem lá os jogos, e a Annabeth com o Percy Jackson, eles acabam caindo num buraco. Só que eles, 2 minutos que eles ficam lá, as pessoas procuram e aparentemente eles ficaram por horas. Interessante, né? Aí vem o tema do livro à tona, a Batalha do Labirinto. Eles entraram sem querer no labirinto e aquela era uma entrada para o acampamento dentro do labirinto. Você entra no labirinto, você consegue ir para qualquer lugar. Pois é isso, gente. Assim que o exército do Luke com Cronos poderia invadir o acampamento. Sendo assim, a Annabeth recebe a sua missão de liderar, né, um grupo dentro do labirinto para poderem ver como que eles podem impedir, né, fazer uma defesa ou encontrar uma forma de impedir que o exército do Luke com o Cronos encontre o caminho para o acampamento meio sangue, para invasão. Aí ela vai e recebe uma mensagem do oráculo. Só que Percy Jackson percebe que essa mensagem está faltando alguma coisa. Eles não vão tentar conversar com ela agora, a gente vai descobrir lá pro final do livro sobre essa mensagem do oráculo. Então vai ela, vai o Tyson, vai o Groover e vai o Percy Jackson entrando no labirinto. Gente, o tanto de coisa que acontece é insana. Entendeu? Eles rodam, é um monte de coisa, eles encontram a Aérea, não gosto da Aérea, já paro pra passar aqui. Encontram uns caras lá que é meio tipo gêmeo siamês, falam que a Annabeth vai ter uma escolha, embora eu não percebi durante o livro se ela teve uma escolha ou não, não entendi. Vamos ver, porque às vezes é depois, né? Vai acontecendo um monte de coisa intensa, eles vão pra prisão de Alcatraz, eles encontram um monstro lá, que ele tem, tipo assim, 100 mãos, assim, e aí o Tyson reconhece e fala assim, meu Deus, você é meu herói, porque esse monstro ajudou nas guerras olimpianas que aconteceram no passado, só que esse monstro, assim, estava sendo aprisionado, cheio de traumas, e tinha um monstro mesmo lá, né? Sem ser o sem mãos. Que o sem mãos é bonzinho, gente.
que eu já esqueci o nome, que era uma bicha esquisitona. Gente, eu imaginei como se fosse um besouro gigante com uma cabeça de iguana, mas da cintura saíam uns bichos, uns leão assim. Eu tenho certeza que não é essa a descrição, mas foi assim que eu pensei. Super nojento e ainda voava. Aí eles conseguiram fugir desse negócio, levaram sem mãos, mas assim, o ficou tradinho, todo tristinho. E no momento desse tanto de confusão, o Tisson e o Groover, eles vão pegar outro caminho, porque o Groover vai sentir um cheiro, sim, ver um caminho e falar assim, meu Deus, eu tô sentindo que eu preciso encontrar Pan agora e esse é o caminho. E aí ele vai. E eu esqueci de citar que o Groover, ele tá, tipo assim, super pressionado, porque falaram que ele ia perder a licença de buscador de Pan dele caso ele não encontrasse, porque ele falou na outra vez que ele tinha sentido a presença de Pan lá no Novo México, e todo mundo assim, gente, esse garoto tá maluco, se ele ficar dessa de loucura, a gente vai ter que tirar essa licença dele, ele vai virar pastor aqui. E ele falou assim, não quero. Enfim, eles se separam. Aí fica a Annabeth com o Percy Jackson. E eles se envolvem em outra confusão. Entrando lá, vão conversar com o Hefesto. E o Hefesto vai e fala. Então, eu sei que tem alguma coisa acontecendo na minha forja. E eu preciso que vocês vão ver lá o que tá acontecendo, pra eu poder dar um caminho pra vocês de chegar na forja de Dédalo, né? É a forja de Dédalo, não sei, lá no centro do labirinto, porque Dédalo foi o criador. E aí, Dédalo ia saber como fazer o caminho deles, como dar o caminho pra Percy Jackson, pra Annabeth poderem fechar, né, o caminho do exército. Então, chegando lá na forja de Hefesto, eles veem que tem uns bichos lá, que é meio cachorro, meio foca, sei lá, uns bichos assim, gente. Não me lembro. Dá uma confusão grande. O Percy Jackson fala assim, Annabeth, foge. Annabeth foge, mas antes de fugir, ela dá um beijão na boca dele. O menino fica todo cercado. Ele vê no bolso dele um presente que o garoto, o Quintus, deu no início do livro, assim, não posso, dá um cofinho no Quintus, que é um cara que lá no início do livro tava, um espadachim que tava ajudando o Quirón, né? Ele falou assim, eu não confio nesse cara. Aí, o Percy Jackson começou a tacar um lava nele, o menino ficou todo machucado. E aí, tadinho, gente, todo machucado, quase morrendo. Ele solta uma força imensa que a gente não sabia nem que ele tem, né? Ele sabia que ele tinha essa força dentro dele. E todo machucado, cai, pá, em algum lugar. Que lugar que ele cai, gente? Todo ferrado. Cai no Odidia. Onde a ilha de Odidia é a ilha da Calypso. A deusa Calypso, eu acho que ela é deusa, né? Eu não tenho muita certeza. Eu acho que não é deusa, não. Mas ela tá presa à ilha de Odidia para todo sempre. Há uma solidão eterna, tadinha. E de vez em quando eles lançam os heróis lá nessa ilha dela pra deixar a bichinha ainda mais sofredora, porque o que ela mais queria, com certeza, era uma companhia para os dias solitários dela. Então, né, o que fazer? Eu não julgo ela de querer ter uma pessoa com ela para todo sempre, né? Mas eu entendi, levei uns spoilers que talvez uma hora ela saia, né? Mas vamos ver. Percy Jackson todo machucado, não sabe nem o que aconteceu. O Hefesto vem dar a notícia que, meu querido, você lançou um terremoto, entendeu? Aquela água que tu soltou lá, fez um terremoto. Não sabia não, querido. E o Percy Jackson assim, tô chocado, passado. Tô vendo pela primeira vez. Gente, pelo amor de Deus, menino abismado, todo machucado. Aí o Flash falou assim, quando você quiser sair daqui, tu pode sair daqui. Na hora que o Percy Jackson olha pra cá e fala assim, ali você fala assim, precisa sair, querido. Aí ela fala assim, toma uma florzinha. Aí tá bom. Aí ele volta pro acampamento meio sangue e tava tendo, sabe o que? O enterro dele. Enterro não, né? O velório do Percy Jackson e a Annabeth em prantos lá na frente. Gente.
eu já tava contando a história e pulei totalmente pra parte que o Percy Jackson já tava voltando pro acampamento meio-sangue depois de passar na ilha de Edidia. Mas eu esqueci de uma parte da história super importante que ainda tava com o Tyson e com o Groover, que foi que o grupo, eles simplesmente entraram, eles saíram numa parte do labirinto que ia direto pra um tipo de uma fazenda gigante, gente. Totalmente gigante aquela fazenda. Aí encontraram um cara, tipo um pastor, né? E uns bichos lá de longe, uns cavalos, umas vacas, né? E aí eles encontraram lá Nico de Ângelo. Gente, o Nico de Ângelo tava desaparecido. Eu tava com meu coração assim, de apertar com aquela criança desaparecida, tendo possibilidade de entrar dentro do labirinto. E realmente a criança tinha entrado dentro do labirinto, tinha parado nesse local, tava conversando com os mortos, né? Tava sendo enganado pelo quem? Pelo Rei Minos. Uma coisa muito interessante é que o Percy Jackson ele vai sonhando e vai aparecendo partes das histórias mitológicas verdadeiras que aconteceram há, sei lá, 2000 anos atrás, e aí vai contando pelos sonhos do Percy Jackson para os leitores. Eu acho muito interessante, porque ele vai sabendo e a gente vai sabendo também, já que a história é narrada por ele. E a gente chega lá, tá o Nico de Ângelo, e o Percy Jackson assim, meu Deus, ele quer me matar pra poder trazer a irmã de volta. Meu Deus, o que eu faço? O Percy Jackson super com culpa, e o menininho lá, assim, ai meu Deus. A criança, E aí, tinha um monstro lá que eu já esqueci o nome de tanto monstro que tem nesse livro. Aí ele tenta fazer um acordo com o Percy Jackson e dá errado. Ele descobre que na verdade esse cara tá alimentando o exército de Cronos. Ele fica pé da vida e fala assim: prende os amigos do Percy Jackson, prende todo mundo, fica só o Percy Jackson. O Percy Jackson fala assim: você não vai matar a gente, você não vai entregar a gente pro Luke, pro Cronos, não, tá, querido? Se eu limpar o seu estábulo daqueles cavalos que adoram comer gente, eu consigo limpar. Se você eu limpar, tu solta a gente. Aí o cara tipo assim, até parece que tu vai conseguir limpar essa bosta. Esse tanto de bosta de cavalo, esses cavalos, se chega perto desses cavalos, esses cavalos te dão uma bicuda e te come inteirinho. Até parece. Chegou lá os cavalos realmente em carne fresca, delícia, semideus, um lanche completo. Aí chega já assim, né? O que eu faço? A gente viu que tinha um rio próximo. Aí olhou pro rio e falou assim: posso tacar tudo dessas bostas dentro do rio. Chegou lá, aí tinha uma... não vou lembrar o nome. Tem as dríades, só que eu não sei se as dríades são do mar ou são das árvores, né? Tinha uma menina lá, que cuida da água. E aí ela falou assim: você não vai fazer isso, tá? Porque já me aconteceu antes, um cara veio aqui, sujou minha água inteira, eu fiquei super tóxica, né? No caso de dopada, de bosta, lagou meu lago inteirinho, ficou sujo, poluído. Você não vai fazer isso aqui que eu não vou deixar, meu querido. Faça isso aqui não. Mas aí ele fica tipo: tá bom, entendo, vou arrumar um jeito. Aí a menina olha pra cá e fala assim: jura que não vai me enganar? Vai dar uma dica, uma grande dica pra ele. E aí ela dá umas pedrinhas e fala assim: testa só. Aí ele chega lá e aí a água vai, consome a bosta todinha. Suga. Pra onde que aquela bosta, que aquela água foi, eu não sei. Ninguém sabe. Mas consumiu. Os cavalos estavam morrendo já. Ai, gente, por favor, para a água. Eu juro que eu não vou comer mais gente, por favor. E aí... o Percy Jackson consegue fechar, né? Foi assim até que lá naquela hora que eu falei que ele causou uma explosão lá no templo do Dédalo, ele causou essa explosão porque ele lembrou da dica dessa menina do lago. Ele pensou assim: se eu conseguir fazer aquilo, eu consigo me salvar aqui com um pouquinho d'água, né? Aí lá ele deu caso essa explosão naquela hora. Enfim, ele volta, fala assim: eu consegui limpar, eu disse. E o cara, tipo assim: até parece, tu não acha? Você acha que a gente, monstro, é leal? Você acha que a gente vai mesmo seguir as regras, meu querido? Aí a Percy Jackson vai lá, mata ele.
né? Salve os amigos, vamos embora. Nico de Ângelo, vem com a gente. Não, não vem com a gente não, querido. Fica aqui que tu vai ficar seguro. A Nico de Ângelo. Tá. Aí eles vão lá e vai. O que acontece? Já contei a história e eu achei essa parte do sítio muito legalzinha de ler, gente. Eu fiquei assim, gente, cada coisa que acontece. E esse livro é cheio de histórias, assim, contadas em parte cronológica. É doideira esse livro, é muito grande. Enfim, chega o Percy Jackson lá, depois da Ilha de Odidia, e a Annabeth já tava surtada. Gente, eu fiquei assim, esse querido Percy Jackson não lembra que ela deu um beijão na boca dele. Ele é meio tapado, né? Tipo assim, querido, você não percebe que a Annabeth tá gostando de você? Ter beijado na tua boca não foi consolo, tipo assim, ai, meu querido vai morrer, vou dar um beijo nele. Não foi, não. Não é assim que funciona, não. Aí ele vai e conta pro que Kiron, o que aconteceu e tal. Aí ele e a Annabeth retornam para o labirinto, ainda sem notícias do Tyson e do Groover. E eu lembro, aqui eu fiz até a nota, que aí o capítulo que começa eles entrando no labirinto é chamado Meu Irmão Duela Comigo Até a Morte. Gente, o Tyson sumido até aquela hora. Eu olhei isso aqui e eu fiquei assim, não. Fizeram lavagem cerebral no menino. Vão fazer ele lutar com o próprio irmão. O que vai acontecer? Mas não, gente. Não foi tanto assim. Enfim, na hora que... pra eles entrarem no labirinto de novo, né? O Hefesto deu a dica pro Percy Jackson que uma humana poderia ajudar. E aí ele lembra da Rachel e que ela consegue enxergar através da névoa. Aí eles vão até a Rachel... Elizabeth Dare, encontram ela numa cena muito engraçada, sendo estátua de rua pra poder fazer trabalho voluntariado, se eu não me engano, né? Pra dar dinheiro. E aquele dia só vai, fala assim, opa, vambora, posso ajudar a qualquer hora, vambora. E aí ela vai e consegue guiá-los. E aí o melhor caminho de todos leva eles pra uma emboscada do exército de Cronos com o Luke, e eles vão parar aonde? Numa arena. Dão até um nome pra esse tipo de jogos, de arena de semideus, né? Semideus com monstro. O que acontece é que tava lá no pódio, o Luke e um cara grandão, gigante do lado dele. Ele era um cara enorme, eu não lembro o que ele era. Se ele era um titã ou se ele era um ciclope enorme, gigante. Acho que era um ciclope. Porque descobrimos o quê? Que esse cara é filho de Poseidon. Eu imagino que deve ser um ciclope, né? Porque o Poseidon fez muitos filhos ciclopes. Aí eu falo assim, Percy Jackson, você vai virar aqui entretenimento para mim. E aí tá com o Percy Jackson lá na arena, o Percy Jackson lutando com o pessoal, mata uns, tentando sobreviver, né, meu querido? E aí o Percy Jackson olha pra aquele cara que eles vão falar assim, a única forma de livrar disso aqui é chamando. Vem encarar o cara gigante. 3 metros maior que Percy Jackson consigo. Pelo menos morro logo se precisar. Annabeth olhando de longe assim, desesperada, falando assim, menino! Ele é filho de Gaia. Gaia, se eu não me engano, era titã da terra, deusa da terra. É alguma coisa do tipo. Porque Percy Jackson começou a lutar com ele e percebeu que a força vital dele estava muito ligada à terra. Que quando você fazia um corte, saía areia. E quando ele estava com os membros encostados no chão, a areia retornava e cicatrizava os machucados. Igual o Percy Jackson tem com a água, né? Então, tipo assim, Percy Jackson super inteligente, prendeu o cara numas correntes de cabeça pra baixo, matou o bicho gigante, todo mundo assim. O Luke assim, garoto maluco, não era pra fazer isso. Percy Jackson faz, super inteligente. A Luke olha pra ele e fala assim, tu acha que o acordo que tu fez com ele vai dar certo aqui? Acha bem dá tudo errado de novo, mas aí o Percy Jackson dá um jeito dele, que eu já me esqueci como é que ele deu, e sai varpado com todo mundo. E Corbett sai correndo, todo mundo correndo, corre. Eles correm tanto, mas eles correm tanto, e eles trazem o tal do Nakamura junto com eles. O Nakamura olha o Percy Jackson e fala assim, não se meta no meu assunto, tchau.
O garoto tava traindo e queria entrar no exército de Luke com Cronos. Antes deles fugirem e o Ita Nakamura falar assim, o cimento dos meus assuntos, Percy Jackson, eles conseguiram se livrar como? Não tinha aquele apito que tava no bolso do Percy Jackson, que não tem lá na frente, que o tal do Quintus, que era o espadachim lá do acampamento 65, tinha dado pra ele. Nossa, gente, tantos detalhes, né? Enfim, ele percebeu que ia dar merda, porque tinha muito monstro nas arquibancadas daquela arena. Ele foi, atacou o apito. E aí quem apareceu? A senhorita Larry. Ai, gente, a senhorita Larry é uma cachorrinha linda, preta, fofa, gigante. Saiu atacando todo mundo, coisa linda. Gente, aí na hora que eles saíram correndo, a senhorita Larry junto. Só que aí o Percy Jackson ele ficou muito triste que eles não encontraram ela depois. Nossa, gente, eu fiquei super triste quando eu li isso, achando que talvez ela tinha se perdido. Mas um pouquinho pra frente você vai entender por que deu tudo certo. Eu tô aqui com a minha cola pra não esquecer. E aí depois disso, deles terem fugido, e depois deles terem corrido muito, eu sei que eles descansaram. E aí a Rachel foi guiando eles para o caminho. Que o objetivo era chegar na Forja do Dédalo, né, no centro do labirinto, para poder pedir uma forma de conseguir o caminho para poder pedir forças. O Dédalo falou assim, por favor, ajuda a gente, fecha aquela saída, por favor, para não invadir nosso acampamento, pelo amor de Deus. Aí, só que aí eles chegam lá, encontram, né, que parece um grande de um escritório, cheio de coisas, de invenções. E Dédalo não tava lá, mas eles encontram quem? O Quintus, o tal do espadachim, o dono da senhorita Larry, que ajudou eles ainda agora. E aí o que a gente descobre? Quintus era Dédalo. Ele só tinha ido no acampamento para poder ver se eles mereciam ser salvos. Porque Luke já tinha conversado com Dédalo, já tinha pegado o fio de Ariadne, que é o fio, né, que lá eles vão pegar a história da mitologia mesmo, né, que Ariadne guiou, acho que Teseu, né, eu não tenho tanta certeza, pelo labirinto. Então, ele já tinha um fio de Ariadne. Aí o Percy Jackson e a Beth ficam assim, pelo amor de Deus. A ideia não fica assim, gente, vocês têm a Rachel, essa querida aqui é muito melhor que o fio, tá bom? Acontece que o Dédalo, ou o Quintus, deu uma péssima notícia pra eles. Ele ia se juntar ao exército do Luke, porque não por causa das suas ações, né, pra lutar com eles, mas porque eles prometeram uma vida mais tranquila pra ele, né, um lugar mais tranquilo. Porque ele tava querendo o quê? Fugir do tal do Minos, que era o rei lá que maltratou a beça ele, né, só fez de ruim a vida dele. Ele tava querendo fugir. Só que o que acontece? Gente, o que adianta você confiar no exército super traidor? Do que adianta? Chegou a umas bichas lá, feias, as Drakenai, sei lá, Drakenai, com o Nico de Ângelo. E o que o Nico de Ângelo é? Ele é filho de Hades. E quem que ele tava conversando com o Minos? O Minos já com, tipo assim, quase materializado já, olhou pra cara do Dédalo e falou, haha, agora eu encho o saco da sua vida. Aí o Dédalo assim, queridos, a gente não teve um acordo de me dar paz, por isso que eu sou junto com vocês, por isso que eu dei o fio, eu quero paz. Aí a Zacanã falou assim, até parece, querido. A gente veio aqui porque a gente conseguiu um acordo muito melhor com o Minos. E trouxeram o Nico de Ângelo. Aí acontece porrada, briga. Senhorita Larry vem, a cachorrinha, defende o seu dono, o Dédalo. E aí o Nico de Ângelo se solta. Aí olha pro Minos e fala assim, você tá trazendo um monte de espírito ruim aqui, meu querido. Sai, eu que sou o rei do pedaço, eu que sou o rei dos fantasmas aqui, tá bom? Aí o Nico fala assim, o Minos se dissolve rapidamente. O Nico não precisou nem de esforço pra poder dissolver o tal do fantasma esquisitão lá. Mas ainda tem briga, ainda rola briga. Mas a Rachel e o Percy Jackson já tinham sacado já que eles precisavam pegar as asas. Gente, vocês lembram da história do Dédalo?
Dédalo é o pai do Ícaro, do garoto que morreu quando eles estavam sobrevoando o mar, né, fugindo da prisão de Dédalo. E aí ele morreu, então assim, eles pegam as asas e saem voando para poder fugir daquele lugar. E aí eles descem, não lembro nem para onde que eles foram parar, mas eles precisam descer logo porque as asas já estavam se desintegrando já. Aí eles descem, a Rachel fala assim, deixa comigo, gente, que a gente vai encontrar o caminho para casa. Eles foram parar em algum lugar da terra mesmo, sabe, dos Estados Unidos. Aí ela consegue um motorista que leva eles direto pra algum lugar que tem uma marca de Dédalo pra eles entrarem, né, o Delta. Pra eles entrarem no labirinto novamente. Nesse momento, a Rachel encontra o carro, eles vão passando e encontram um lugar, né, uma mina abandonada, um museu de minas abandonadas. E entram lá, eles sentem uma energia pesada, e aí o Percy Jackson fala assim, deixa que eu vou. Deixa que eu vou nessa energia pesada. Aí chega lá, era o monte do livro do Maldição do Titã, onde tem lá o palácio onde fica o Cronos. Eu já não me lembro já a nominação de nada. Chega lá, ele encontra o caixão. Abre o caixão já preparado pra dar uma facada, pra matar, cortar em pedacinho o Cronos de novo. E quem tava lá dentro? Luke, com um coração, um buraco negro. Aí surge o pessoal, né, uns guardinhas lá, dos monstros, com o tal do Nakamura, que falou pro Percy Jackson, não se meta nos meus assuntos. E aí o pessoal vai falar pro Nakamura, você agora tem que fazer a promessa de se dedicar a Cronos. Aí o Percy Jackson, que estava invisível, tira o boné e fala assim, não faça isso. Aí o Ethan Nakamura olha pra ele de novo e fala assim, não se meta nos meus assuntos, tá maluco. Aí juro. Aí o Ethan vai lá fazer as promessas. O Luke levanta com os olhos, que antes eram azuis, brilhando dourado. Pois é. E ele abriu a boca pra falar, o Luke abriu a boca pra falar, e quem estava falando era Cronos. Pois é, entrou no trono de Cronos, a gente descobriu que o Luke já estava se preparando o próprio corpo para poder incorporar o Cronos. Só que, gente, não tinha mais resquício de Luke. Imagina só, você é um corpo mortal. O resquício que você tem ali de uma divindade é que você é um semideus. Mas o ser que está incorporando em você é Cronos. O Cronos, ele é o titã, pai dos deuses. E você tem um corpo que é só semideus. Olha o peso disso, entendeu? Como que você aguenta isso? A chance do Luke estar vivo é assim, pequena. Eu acredito que ele esteja vivo por causa da força dos livros, né? Por causa da força da narrativa. Então eu acredito que ele não esteja morto, porque precisa dar um desfecho para a história desse personagem. Nem que ele morra ali no último livro, mas a gente precisa de um pouco mais da história dele. Então eu sei que ele não vai estar morto, mas que o bichinho vai estar totalmente debilitado, com certeza, gente, pelo amor de Deus. Enfim. Aí o Percy Jackson percebe que era Cronos, percebe o tempo passando de forma lenta e pesada, e que Luke não tinha mais resquício de Luke, e tenta fugir, porque não tinha como fazer. Era Cronos, gente. O que você vai fazer? Não dá pra fazer nada. E aí, de longe, eles veem o Nico, a Beth e a Rachel, que já tinham percebido que provavelmente ia dar merda quando o Percy Jackson falou que ia entrar sozinho. E aí, eles, tipo assim, corre, corre! E a Annabeth olha pro Luke desoladaça, porque, gente, ela gostava super dele. E eles eram, tipo, melhores amigos. E ela realmente nutria um sentimento de romance por ele. E grande admiração. Então imagina o seu amigo que foi pro lado oposto da guerra, liderando o lado oposto da guerra, te decepcionar desse jeito, e agora você sentir que pode perder ele pra sempre. E que você não tem chance mais de tentar conversar com ele de uma forma pacífica.
Então, assim, imaginem o peso que a Annabeth sentiu depois dessa. Porque eu vi um pessoal falando que nesse livro a Annabeth tá um pouquinho chata, mas, gente, vocês têm que entender o lado dela. O peso que ela sentiu durante todo esse livro é, assim, nossa, tem que entender. Eu vou falar um pouquinho depois, quando eu terminar a narrativa, né? Depois disso, o Nico de Angelo, ele vê o Cronos chegando e aí meio que ergue um grande rochedo e taca em cima do Cronos de parte do palácio e eles saem correndo novamente para dentro do túnel. Depois desse grande baque com Luke e Cronos, eles retornam ao labirinto e aí eles passam por um lugar que o Percy Jackson e todo mundo olhou e falou assim: Groover e Tisson com certeza estão aqui. Aqui é assim o lugar mais propício para encontrarem Pan. Chegando lá dentro, eles encontram o Tisson na beira de um rio e com o Groover nos braços dele, totalmente desmaiado. E a gente já tava assim, o que aconteceu? Mas não, a gente já tava desmaiado, porque ele sentiu uma força. E era o que? Era a força de Pan. Quando ele sentiu aquela força, lá no terceiro livro, no Novo México, ele também desmaiou. Então Percy Jackson, ele ligou os pontos, olhou para o Groover e falou tipo assim, acorda, meu amigo, vambora! E aí o Percy Jackson foi a dar ao redor e ele percebeu uma caverna mais à frente que estava emanando uma energia que provavelmente era Pan ali dentro. E aí foram eles para aquela caverna. Gente, entrando na caverna, nossa, eu imagino quão lindo deve ter sido essa visão. E só a minha imaginação já deixou tudo assim, lindo, gente. Tipo assim, imagina as plantas, assim, mano, em todos os cantos de uma caverna, só planta, sabe? Todas as partes. Em uma cama no central e uns bichinhos em volta, que ele falou que com certeza eram animais em extinção, animais muito antigos, que estabelecem assim um significado de equilíbrio com a natureza. E Pan estava ali dentro, com barba branca, né, cabelos brancos, com uma simbologia mesmo, né, de um deus da natureza bem antigo, bem velho e um pouquinho debilitado. E aí chegou o Groover ali na cama dele, agachou e falou assim: você precisa vir com a gente para poder restaurar a natureza, para poder restaurar o mundo agora. Mas aí o Pan olha pra ele e fala: não tem mais o que fazer, meu querido. O mundo mudou totalmente. As minhas forças já foram há muito tempo. Eu não tenho mais controle total sobre a natureza desse mundo. Naquela época antiga, quando falavam que eu estava morto, eu estava encaminhado para a morte, sim. Só que a força de todos os sátiros não acreditarem na minha morte e ainda continuarem a busca por mim, fez eu permanecer vivo. Eu preciso morrer. Esse é o meu destino. E você precisa deixar que eu morra. Tipo assim, gente, cena só totalmente emocionante, porque o Groover, ele, em todos os livros, esse era o sonho dele, encontrar Pan, estabelecer a natureza do planeta, entendeu? Ter esperança para a natureza do planeta. E aí você encontra Pan e Pan fala: eu preciso ir e você precisa me libertar. E o Pan fala com o Groover como se o Groover fosse o escolhido desde sempre para libertá-lo. Eu vou ler até uma passagem aqui que o Pan disse, né? Vocês, queridos sátiros, teimosos sátiros, se recusaram a aceitar a minha morte, e eu os amo por isso, mas vocês apenas adiaram o inevitável. Vocês apenas prolongaram a minha longa, dolorosa passagem, meu obscuro sono crepuscular. Isso deve acabar. E ele fala, né, que o Groover é o escolhido para poder fazer isso, né? Seja forte, Groover. Você me achou e agora deve me libertar. Você deve carregar o meu espírito. E ele não pode ser mais carregado por um Deus. Ele deve ser tomado por todos vocês. E aí Pan, ele fala para cada um, né, dá uma profecia, uma dica, um acalento no coração.
e meio que vai uma parte do espírito dele para todos eles e uma parte bem generosa pro Groover. E, gente, eu quero muito saber como que isso vai se desenrolar depois. E sobre as profecias, as dicas que o Pan disse pra eles, eu sinto muito que foi coisas que não estavam falando sobre esse livro. Foram citações que estavam falando sobre talvez o próximo livro ou sobre a trajetória deles num longo, né? Assim, pros próximos vários outros livros. Eu vou falar um pouquinho aqui. Percy Jackson, eu sei o que você viu hoje, eu conheço as suas dúvidas, mas eu lhe dou a notícia. Quando a hora chegar, você não será dominado pelo medo. E é que mais me intrigou, tá? Da Annabeth. Filha de Atena, sua hora está chegando, você desempenhará um grande papel. Porém, pode não ser o papel que você espera. Gente, isso me deixou super intrigada, porque até o final do livro, ela não desempenha o papel, algum papel que eu sinta ou que a gente lembre dessa passagem. Então, eu acho que vai ser citado em outros livros. Porque como Rick Riordan, ele cita os outros partes, eles falam, né? No final do livro, em algum momento, ele vai citar isso de volta. E do Tyson. Mestre Ciclope, não desanime. Os heróis raramente estão à altura das nossas expectativas. Mas você, Tyson, seu nome viverá entre os Ciclopes por gerações. E aí ele fala pra Rachel também, pra ela não desanimar, porque você é tão importante quanto seu pai. E aí a gente descobre, né, daqui a pouco, que na verdade o pai da Rachel é um grande empresário. E ela se sentiu muito tocada por essa mensagem, porque na verdade o pai dela compra áreas da natureza para poder construir prédio. Então, assim, você recebe essa mensagem de fã. Aí a gente vai pra parte final do livro, que o Percy Jackson, né, o Nico, o Groover e o Tyson e a Annabeth, eles vão voltar pro acampamento. A Rachel fica na casinha dela. E aí eles vão de Pegasus para o acampamento. Chegando lá, todo mundo nervoso, todo mundo já se preparando para um possível ataque pela aquela abertura ali do labirinto no acampamento. E aí chega todo mundo com a notícia, tipo assim, Pan morreu, tá bom? E aí já vem o pessoal atacando. Gente, loucura essa hora, tá? Um monte de gente atacando. Aparece do nada o Daddle com a senhorita Larry. Aparece os irmãos. Acontece uma grande luta, né? Um monte de monstro. Eu não vou tentar dar detalhes sobre essa luta, mas uma parte importante que aconteceu, que eu acredito que seja importante, foi o Daddle aparecer e falar, tipo assim, depois que a luta acabou, né, o Daddle apareceu durante a luta. Aí, como que acabou a luta? Do nada, o Groover deu um grande grito. E um grito tão forte que fez todos os monstros recuarem. Gente, eu escutei isso, aí eu lembrei de Pan falando. Meu espírito vai por dentro de seus corações. E o Groover foi um dos escolhidos para poder libertá-lo. Então, assim, gente... O que o Groover vai estar prometendo nos próximos livros? Eu tô super ansiosa. Ai. Então, assim, o Dédalo aparece e fala assim, gente, o labirinto, ele está ligado à minha força vital. Então, assim, preciso morrer pra vocês não serem atacados novamente, tá? Era de ano inevitável novamente, eu vou morrer aqui, tá bom? E aí ele vai entregar um notebook pra Annabeth e falou assim, essas coisas foram que eu consegui salvar naquela hora que a gente estava sendo atacado na minha forja, na minha oficina. E a Annabeth fica assim, meu Deus, filho de Atena, meu irmão me deu seus objetos, planejamentos arquitetônicos. Enfim, aí ele vai e morre e deixa a cachorrinha, a senhorita Larry, para o Percy Jackson. Aí o que acontece? Eles tentam fazer lá uma intervenção lá com o Groover falando que tava louco, né, querido? Até parece que Pan morreu, que você achou Pan e que Pan morreu. Mas o Groover, tipo assim, super demonstrando verdade, que foi o que realmente que aconteceu. Aí o negócio acabou, o acampamento, né, também. E a Annabeth e o Percy Jackson um pouquinho separados, né? E aí o Percy Jackson meio assim, o que eu faço, o que eu faço? Gente, o Percy Jackson é muito tapado, juro. Ele não lembra em momento algum que ela deu um beijo nele, ou o que ele deve fazer.
E aí, o Percy Jackson se preparando pra ir embora, ele começa a conversar com a Annabeth. E aí, eles conversando, ele pergunta pra ela qual que era a última parte do oráculo, né, da mensagem do oráculo que ela não contou. E aí ela, tipo assim, super triste, super chorando já, fala pra ele. Era, e para algo pior que a morte, um amor será perdido. Annabeth tinha lágrima nos olhos. Essa era a última linha, Percy. Você tá feliz agora? Ai, gente. Um monte de gente fala que nesse livro, a Annabeth tava super chata. Gente, olha o peso de receber essa mensagem do oráculo, juro. A mensagem do oráculo eu vou ler ela desde o início aqui, ó. No labirinto sem fim, você deve se aprofundar na escuridão. O morto, o traidor e o desaparecido se erguerão. Nós erguemos muitos dos mortos. Nós salvamos Nakamura, que acabou sendo um traidor. Nós erguemos Pan, o desaparecido. Pela mão do Rei Fantasma, você se erguerá ou cairá. Esse não era Minos, como eu tinha pensado, era Nico. Por ter escolhido ficar ao nosso lado, ele nos salvou. E o ato final da criança de Atena acontecerá. Esse era Dédalo. Com o último suspiro do herói será destruído. Isso faz sentido agora. Dédalo morreu para destruir o labirinto. Mas qual era a última? E aí ela vai e fala. Gente, a Annabeth estava seguindo tudo isso com o segredo dessa parte. Eu entendo muito porque, gente, imagina na hora que ela achou que o Percy Jackson tinha morrido, gente. Ela tinha acabado de beijo nele, e aí ele morreu. Tipo assim, ele ficou mais 3 semanas desaparecido, tá, gente? O garoto caiu num terremoto. Claro que você achou que ele tinha. Claro que a gente achou que ele ia morrer. E aí ela recebe essa mensagem. E para algo pior que a morte, um amor será perdido. Ela gosta dele. E aí quando ele volta, que aí ela descobre que ele ficou, na verdade, na ilha de Calypso, a bichinha ficou super confusa, gente. E aí ela ficou com ciúmes, é claro, ela gosta dele. Mas ela também tava confusa, porque ela gostava antes do Luke, né? E aí essa profecia também serve pro Luke. Porque o Luke foi tomado pelo Cronos. Ele simplesmente se perdeu. Então, eu acredito que essa profecia seja destinada para o Luke. E para algo pior que a morte, um amor será perdido. Então, assim, eu acredito que ela ainda gostasse do Luke, mas, tipo assim, a decepção de você ter sido criada com uma pessoa, de você ter sido super amiga e ter gostado romanticamente dessa pessoa, e essa pessoa ainda ter um laço fraternal para com você, mas mesmo assim tá do outro lado dessa guerra, tá sendo liderando, né, essa batalha e ainda querendo que você faça parte do exército dele. Gente, é muito intenso. A bichinha, super, entendeu? Ela não sabe as coisas como pensar. E eu entendo que ela tenha ficado com ciúme do Percy Jackson, tenha ficado confusa, tenha ficado toda bloqueada a cabeça. E quando descobriu que ele tinha morrido, achou que a profecia se estabelecia pra ele. Aí ele voltou, descobriu que ele estava na Ilha da Calypso, que, né, conhecida por tentar seduzir os heróis pra ficar junto com ela. Aí depois ainda tinha que encontrar a Rachel Elizabeth Dare, que ela também teve ciúmes. Então, gente, ainda com o peso da liderança, a gente sabe que a personalidade dela é querer realmente liderar da forma dela. Tipo, se a missão era dela, ela queria liderar da forma dela. Ainda mais com isso que ela estava escondendo, ainda mais com todo o peso que estavam falando que talvez essa missão não seja a mais segura de todas, né? Não era a missão mais organizada ou uma missão de sucesso. Era uma missão que estava fadada ao fracasso desde o início. E eu acredito que tenha dado certo, gente. Eles não morreram. Eu acho que os personagens que morreram durante esse livro, que foi o Dédalo e o Pan, foram pessoas que já estavam fadadas à morte há um bom tempo. E eles morreram por causa... Eu acredito que seja por causa do destino, entendeu? Foi a consequência da história que levou. E eles, tipo assim, não sofreram por isso, entendeu? Era a consequência do destino e que a história estava levando. Então, gente, eu sim defendo a nossa querida Annabeth, porque, tipo assim, não é porque ela tava chata, claro que ela tava chata mesmo, gente. Mas, tipo assim,
a gente tá lidando com uma descrição de personagens aqui, que eu acredito que seja uma descrição muito boa, muito real. A gente tá lidando com adolescentes. Ela tem 14 anos e precisa lidar com isso tudo. E claro que ela tá chata, gente, pelo amor de Deus. Né? Eu defendo ela, tá? Defendo a queridinha. E aí tem a Rachel também, que eu tava vendo um vídeo na internet, que provavelmente vão começar a rivalizar as duas. Gente, eu achei as duas mais queridas, né? Provavelmente a Rachel no próximo livro vai ser uma provável par romântico dele, né? Já que ele provavelmente vai estudar com ela novamente na escola durante o ano letivo, então provavelmente eles vão se aproximar bastante. Agora que eles estão com 15, vão ficar com 15 anos pra 16, então vai saber. Mas a Rachel é uma querida, a gente achei ela um amorzinho. A Annabeth falou com grosseria com ela algumas vezes, né? Mas depois isso passou. E elas conversaram mais tranquilamente depois, porque elas têm endereços bem parecidos de arquitetura, de arte, dessas coisas, gente. Achei muito fofo quando elas tentaram conversar de verdade. Eu acredito que elas têm potencial para serem amigas, tá? Acredito sim. Enfim, quando eu falei que o Percy Jackson, nossa, quase que esqueci o nome do protagonista, tava conversando com a Annabeth, do nada a Era aparece, gente, pelo amor de Deus. A Era. Quando ela ia explicar pro Percy Jackson, que é um tapado, que precisa das coisas assim explicadinhas pra poder ele entender, né, coisas assim sentimentais, a Era aparece sendo uma chata. Falando assim, se não fosse por mim, essa missão de vocês ia estar um horror. Aí a Annabeth vai dar um lacrimel. Enfim, aí o Percy Jackson vai pra casa 2 dias depois do aniversário dele. E aí o Tyson aparece a mãe dela, o aniversário dele. E aí o namorado da mãe dela, que fala pro Percy Jackson assim, eu tô pensando principalmente em casamento. Aí o Percy Jackson assim, vambora! Casamento, adoro. Do nada aparece Poseidon na casa, assim. Oi, filho, tudo bem, filho? Vamos conversar, vamos? E aí pergunta pro Percy Jackson o que estava acontecendo. Aí o Poseidon fala, tipo assim, eu tô preocupada, né? Que loucura essas coisas que tá acontecendo. E o Poseidon tem tipo um lugar lá no fundo do mar onde acontece umas tarefas lá, onde o Tyson fica às vezes. E aí, Poseidon falou que lá tá tendo problema também, igual tá tendo aqui em cima, enfim, só loucura. E aí Poseidon olha pra casa do Percy Jackson e fala assim, tu é meu filho favorito. E dá um presente pra ele, que provavelmente vai ser útil no próximo livro. E, do nada, o Percy Jackson entra no carro, percebe que ele tava usando a blusa que a Calypso deu pra ele. Aí ele pega o bolso e tinha uma flor. Gente, esse menino não lava a roupa dele não, pelo amor de Deus. Tá pode. E aí a flor da Calypso, do jardim. Aí ele planta e nasce uma flor linda, prateada, dourada, brilhosa. E Dona Nico de onde aparece atrás dele falando assim, oi, amiguinho, vamos tratar de umas coisinhas, gente, o Nico. Ele é um querido, gente, personagem. Ele é um fofo. Ele é super complexo também. Eu defendo o Nico, sim. Gente, o menino tem 11, 10 anos. Super traumático. A irmã dele desapareceu. A irmã dele prometeu. Também defendo a Bianca. Gente, todos os personagens desse livro, eles são defensivos. São... porque eles têm histórias muito complexas, eles são só crianças, eles tomam decisões super complexas e eles têm corpos frágeis, gente, pelo amor de Deus. Como é que pode? Como é que você com essa idade toma decisões? Eu com a minha idade, eu tô com 19 anos, não consigo tomar decisões às vezes, fico nessa confusão. Como é que pode? Não dá? Enfim, eu gostei muito desse livro, gostei muito demais, porque a história, ela, sim, emaranha, como é que fala essa palavra, gente? Nosso consciente é muito interessante. E aconteceu muita coisa. Tudo isso que eu contei, eu não sei quanto tempo que eu fiquei aqui falando. Eu acho que fiquei 1 hora, uns 40 minutos falando aqui. Porque essa história é muito, 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 muito interessante. E eu tenho certeza que eu vou gostar dos próximos livros, né? Porque eu li esse aqui pensando assim, nossa, o terceiro livro era o melhor. Aí eu li esse e falei assim, não dá. O que eu estou falando? Esse é o melhor e eu tenho certeza que o próximo tá prometendo muito. E eu já vou engatar no próximo, porque tá bem aqui no achado já, que eu já sabia, eu tava me precipitando. Então é isso. Eu adorei esse livro.